São possíveis temas, mas repertório coringa. Combinado? Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje, top 5 temas extras do Enem, porque eu já fiz 2 vídeos desse ano, só que, vamos lá. Alguns são já esperados, a questão dos indígenas, fake news ainda aparece, a questão dos animais, toda a questão do meio ambiente, é muito provável que caia a questão do meio ambiente, mas tem 5 temas que me chamaram a atenção, né, no último mês. Eu estou sempre acompanhando as redes sociais do governo, tem alguns sites ligados ao governo, tipo Brasil Escola, o próprio Instagram, Twitter, do Ministério da Educação, do INEP, as notícias que são publicadas no site do governo. E a gente procura, claro, né, possibilidades, porque a ideia de vídeos com sugestões de tema não é acertar, mas é ser o mais assertivo possível no sentido de direcionar vocês para temas mais prováveis, ok? E o primeiro deles são temas que não estão em nenhum dos outros vídeos, tá? Prestem atenção e ao final eu vou falar algumas coisas em relação à discussão de tema, então assistam até o final, certo? O tema número 1, eu esqueci de dizer, são possíveis temas, mas repertório coringa, combinado? Vamos lá. Tema número 1 é a questão da inclusão digital dos idosos. Mas idoso... Gente, pode cair várias coisas relacionadas aos idosos. Pode cair a questão da saúde do idoso, inclusão social do idoso, inclusão do idoso no mercado de trabalho, maus tratos aos idosos e pode ser a inclusão tecnológica. Idoso é o assunto, certo? O direcionamento que vai fazer se tornar um tema é outra questão. E convenhamos, quando a gente fala de idoso, dificilmente a gente vai dizer que tem uma atitude social inclusiva para eles, né? Sempre tem problemas. E a questão da inclusão tecnológica do idoso é algo muito forte, muito presente. E a questão, mas tecnologia caiu ano passado. Tá, gente, mas foi tecnologia relacionada à manipulação de usuários. Idoso é inclusão digital, é outra coisa. E dentro de um universo em que as tecnologias, as redes sociais online estão em evidência, a gente tem uma classe isolada, excluída, enquanto as crianças entram nas redes sociais com 3 anos, às vezes um guri nasce e o guri já tem perfil na rede social e os idosos lá estão exclusos, certo? Excluídos. Então, como conteúdo coringa, eu vou sugerir a questão do Estatuto do Idoso. Nós temos vários estatutos da criança e do adolescente, do torcedor, e nós temos o Estatuto do Idoso. A questão é, o Estatuto do Idoso, ele não tem nenhum artigo, né, que fale sobre a inclusão digital. Ele garante a inclusão, mas não a inclusão digital. Isso já vira teu argumento, certo? Então, o próprio documento nacional oficial que garante os direitos do idoso não está garantindo a inclusão digital. Então, seria um tipo de argumento para você trabalhar no seu texto e seria um argumento coringa, né, um conteúdo coringa para você incluir, que é a questão do Estatuto do Idoso. E como proposta de intervenção, você poderia sugerir a inclusão de um artigo no Estatuto do Idoso que fala especificamente sobre a inclusão digital dos idosos. Então você também vai partilhar dessa responsabilidade do governo, que tem que garantir os direitos básicos, e se direito à inclusão é um deles, a digital tem que estar lá, né? Mas ela oficialmente não está. Então é disso que a gente deve falar também no texto, caso seja a questão da inclusão dos idosos. Se vocês pensarem em algum outro conteúdo coringa, se sim, deixem nos comentários. Tema número 2 é gravidez na adolescência, né? Os índices, apesar de os índices terem caído um pouco, é um tema que preocupa bastante, porque existem várias formas, várias possibilidades, e o governo oferece isso pelo próprio SUS, por meio dos postos de saúde, né? Métodos contraceptivos, métodos anticoncepcionais, tanto os comprimidos quanto a camisinha. Mas é uma questão de discussão social muito específica que envolve os jovens, e os jovens sempre, tanto as crianças quanto os jovens, estão ali permeando os temas. Então pode ser gravidez na adolescência, até porque faz tempo que não cai nada relacionado à saúde também. E o que a gente pode utilizar como conteúdo coringa num caso de redação que tenha como temática gravidez na adolescência. E a gente tem que levar em consideração, olha só, tá? Uma observação até para tua abordagem. A responsabilidade não é só da garota, porque o bebê não foi parar na barriga dela sozinho, não é?
Então, assim, quer ter uma abordagem diferente? Vocês adoram isso, né? Como é que eu posso fazer uma abordagem diferente, fora da curva, né? Pensar fora da caixa. Pensar nos meninos também como responsáveis, nem coadjuvantes, igualmente responsáveis por uma gravidez irresponsável na adolescência. Então, a responsabilidade de ter um método, de utilizar um método contraceptivo é dos dois. Concordam? Então, já seria uma abordagem diferenciada, né? Você colocar essa responsabilidade também nos meninos. E o que a gente vai utilizar como conteúdo coringa é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Só que não só o Estatuto, que ele garante os direitos básicos das crianças, dos adolescentes, até 18 anos, né? Então, se a gente tá falando de gravidez e adolescência, é ali até os 18 anos, quando eles são considerados de menor. Então, a gente vai falar do ECA, né? Que garante esses direitos básicos, inclusive todos os cuidados durante a gravidez, durante o processo de gravidez, nos postos de saúde, nos hospitais ligados ao SUS, tudo isso o Estatuto da Criança e do Adolescente garante para as meninas grávidas, adolescentes grávidas. Só que tem uma coisa nova, né? Porque foi instituído este ano, em 2019, a Lei 13.708 no Estatuto da Criança e do Adolescente, e ela propõe a Semana Nacional da Gravidez na Adolescência. E o legal dessa lei, né, que é um artigo que foi incluído no Estatuto da Criança e do Adolescente, é que dentro do seu texto você pode abordar de duas formas. Só o Estatuto, porque ele trabalha, né, ele garante esse acesso à saúde, ao pré-natal, aos cuidados básicos com a garota grávida, mas o objetivo dessa lei é exatamente trabalhar com a prevenção. Então aí a tua argumentação ganha muito mais força porque você tem um conteúdo atualizado. Essa é a parte bacana dessa inclusão da lei, né, da criação da Semana Nacional de Combate à Gravidez na Adolescência, que é nova e traz uma percepção muito melhor, porque a gente sabe que a discussão é muito se a gente trabalhasse na prevenção, não teria que trabalhar tanto, né, e gastar tanto com a questão de lidar com o problema, porque ele não existiria exatamente porque a gente preveniu. Entenderam? Então, é um conteúdo coringa para matemática que sim, eu aposto as minhas fichas. E vocês? Digam pra mim, pensaram em algum conteúdo coringa, algum filme, algum conteúdo extra para acrescentar no teu processo de argumentação? Se sim, qual? Próximo tema, automedicação. Sim, mais um tema relacionado à saúde, mas aí é um problema social, de comportamento social. E para isso a gente pode trabalhar com o dado de que mais da metade da população, especificamente 76% da população se automedica. O dado é do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, o ICTQ, que trabalha exatamente com pesquisas relacionadas a essa área. E aí, a treta não acaba por aí, porque desses 76% que você pode colocar na situação como mais da metade, né, na sua redação, 32% da mesma instituição, 32% aumenta a dosagem sozinho. Então, isso torna o problema ainda mais grave, porque o problema da automedicação é porque você pode estar tomando o medicamento errado, vai procurar as coisas no tio Google, no Dr. Google, certo? De acordo com o relato de outras pessoas, e aí a gente sabe que muitas doenças têm sintomas semelhantes, e aí vem como um problema de saúde que sim, vale a pena ser discutido. Então a automedicação é uma outra aposta que está bem fora da curva dos outros, mas pode ser uma temática que, vai surpreender, porque automedicação não, animais é mais importante, meio ambiente é mais importante, automedicação também. Ok? Outra temática é doação de sangue. Aí vem uma questão específica, né? Doação de sangue. Tem doação de órgãos que vem como principal aposta, mas doação de sangue vem num objetivo diferente porque é extremamente específico e tudo que a banca tem sido nos últimos tempos é específica. Então, doação de sangue, e para doação de sangue como conteúdo coringa, eu apostaria em Modernidade Líquida do Bauman. Sim, Modernidade Líquida, que fala sobre a questão dos relacionamentos sociais. As relações hoje, o comportamento humano hoje, as relações são mais efêmeras, ou seja, as pessoas não se importam uma com as outras, né? Elas são superficiais. E dentro de uma temática na qual eu vou falar que é importante estimular essa doação e você poder ajudar outra pessoa com algo que não vai te fazer falta, como é o caso do sangue, né? Poderia ser uma questão para a gente abordar
à modernidade líquida. Mas uma abordagem fora da curva é a questão das regras para doação de sangue, que existe a polêmica hoje no Brasil da questão de que os homossexuais eles não podem doar sangue. E eles são uma parcela significativa da população. Moral da história, a gente vai estar ali levando em consideração que, por uma questão de preconceito, porque todo mundo que para doar sangue precisa fazer um exame, e se tiver qualquer tipo de doença estranha, o sangue é descartado, certo? É feita uma entrevista, mas é feito também o teste. Então, não faria o teste neles do mesmo jeito? Qual o problema nisso, né? Existe um preconceito social nisso e muitas vidas deixam de ser salvas por causa do preconceito, porque muitos querem doar, mas não podem. Então, vai aí uma outra discussão, um ponto fora da curva, polêmico, mas completamente baseado em algo concreto, porque é realmente proibido eles doarem. O que vocês acham? Tem algum outro conteúdo coringa para essa temática? E por último, sedentarismo. Sedentarismo não é obesidade. Obesidade é obesidade. Sedentarismo é sedentarismo. Obesidade é uma pessoa que está acima do peso, certo? E sedentarismo é uma pessoa que não faz exercícios. Olha a diferença. Pode ser obesidade? Pode. Criança? Pode. População no geral? Pode. E sedentarismo? Também pode. E a questão do sedentarismo, como eu falei, está relacionada a essa falta de prática de exercícios físicos e um cuidado melhor com a saúde, que, claro, envolve alimentação, envolve comportamento, ou a falta, né? A mudança de comportamento, um comportamento mais sedentário, ou seja, uma pessoa que não se movimenta. E como conteúdo bacana para a questão do sedentarismo, né? Tem que quase metade da população brasileira é sedentária. 47% da população brasileira é sedentária, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Olha o tamanho da treta. Quase metade da população. Significativo. Além disso, né, o Brasil é o líder na América Latina. Então, na América Latina, que é a média de 32% da população, o Brasil lidera com 47%. Só isso. Quase metade da população. E aí fica como conteúdo coringa para você, lembrando que OMS, Organização das Nações Unidas, IBGE, são instituições coringas para a gente estar pesquisando o conteúdo e utilizar como fonte na nossa redação. Certo? Gostaram das minhas sugestões? Digam pra mim. Tem algum outro tema que não tá nesses top 5 temas extras, suspeitos e possíveis? Principalmente, gente, porque o primeiro tema o Brasil Escola é uma instituição ligada ao governo federal. E a não ser que colocaram de volta. Mas o vídeo sobre inclusão digital das idosas foi tirado do ar. Não deixamos de pesquisar sobre isso. Mas eu vou acrescentar um tema extra. Acabou de me vir em mente agora. Quem me acompanha no Instagram, se você não segue o canal Inteligente no Instagram, siga o canal Inteligente no Instagram. Eu estou lá todos os dias com conteúdo muito, muito incrível. Conteúdos, né? Porque eu tô nos stories e tô lá na timeline também. Lá eu falei, né, de uma suspeita minha sobre o tema ser relacionado à questão da cultura brasileira. E pode ser tanto cultura popular, que, gente, é diferente, tá? A cultura popular é aquela cultura de raiz mesmo, que cada estado tem a sua e você pode utilizar como conteúdo coringa alguma prática do seu estado como cultura popular. Aqui no Nordeste a gente tem vários. Tem o São João, aí vem Lampião, Maria Bonita. A gente tem o Carnaval com o frevo, que é patrimônio imaterial da humanidade. A gente tem a questão de comidas típicas, então tapioca, feijoada. Na Bahia nós temos o axé, então tem muitas. E como comida nós temos o acarajé. Tudo isso é cultura popular, tradicional, de raiz, certo? A gente também pode falar da cultura de uma maneira mais geral, e cultura como comportamento social e também como a questão a gente, no caso de um acréscimo, certo? A gente pode falar daquelas questões dos museus, da não valorização da história do Brasil. Mas, gente, isso é muito sério. Se o assunto for cultura popular, essa questão mais raiz, certo? Por favor, não deixem de pesquisar mais sobre cada um desses temas. Eu não ia fazer outro tema, eu sempre faço no iníciozinho do ano meus possíveis temas, mas vai passando o ano e a gente vai percebendo pistas, possibilidades, nem tanto questão de atualidade. Alguns, como essa questão da cultura, é bem mais atual, mas a cultura popular não é.
certo? Sedentarismo também não chama tanta atenção. Obesidade sim, mas sedentarismo não. E são temas que chamaram atenção e não deixem de pesquisar. Acompanhe o canal Inteligentinho no Instagram, vou fazer mais alguns comentários sobre esse vídeo lá e eu vou adorar interagir com vocês. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos e antes de ir embora, eu falei que ia um negócio no final do vídeo. Vocês querem que eu discuta esses temas? Se sim, quais? Né? Não venho dizer todos não, porque aí é sacanagem. E na verdade dá tempo. Nós temos aí 8, 9 semanas até o Enem. Dá tempo. Mas eu tenho outra pergunta para fazer para vocês. Pergunta número 2. Vocês preferem discussão de tema ao vivo ou vocês preferem discussão de tema mais curtos? Então eu vou fazer um vídeo mais curtinho, de 10, 15 minutos, como o meu famoso vídeo de discussão da questão dos índios, né, da questão indígena, da questão dos maus tratos contra animais e fake news. São os meus vídeos mais famosos de discussão de tema, que eu vou aproveitar e deixar aqui embaixo, caso vocês queiram assistir, né, porque são possíveis temas de redação, continuam sendo possíveis temas de redação. O que vocês acham? Deixa nos comentários. Ao vivo ou vídeo gravado? Digam pra mim e até a próxima aula.